O que é ficção? 2500 anos atrás, o filósofo grego Aristóteles escreveu o que provavelmente veio a ser o primeiro tratado sobre a escrita, a Poética. Nela, nos deparamos com a seguinte afirmação: o historiador e o poeta diferem por dizer, um, o que aconteceu, outro, o que poderia acontecer. Por isso, a poesia é mais filosófica e virtuosa que a história. Vale lembrar que a noção de poesia entre os gregos englobava muitos tipos diferentes de produção literária, entre elas poemas épicos e líricos, a tragédia, a comédia. Para os gregos, tanto Homero quanto Sófocles, quanto Aristófanes eram poetas, um épico, outro trágico e outro de comédia. A visão aristotélica influenciou muito a história da literatura durante muitos séculos, milênios, foi relevante e ainda hoje é importante, com vários conceitos fundamentais, como o da mímese, que defende que a história seria uma imitação dos atos, uma representação dos atos das pessoas. Essa é uma obra fundamental e recomendo que você leia para poder entender como se desenvolveu nossa noção de narrativa. Já a palavra ficção vem do latim ficto, que nada mais quer dizer do que invenção. Quando a gente fala em ficção, e nesse ponto é importante distinguir ficção de ficção científica, que é um subgênero dentro de ficção, que é uma ficção sobre tecnologia, né, sobre ciência, enquanto que ficção é mais genérico. Quando a gente fala em ficção, a gente está se referindo àquelas obras literárias com personagens ou histórias inventadas, em parte ou em todo, ou seja, mesmo que a gente estiver falando de um personagem histórico, de Jesus, Hitler, Mussolini ou Winston Churchill num livro, como no caso de um romance histórico, a obra continua sendo ficcional, ela é uma invenção, ela não ocorreu de fato. Isso fica mais claro quando a gente põe a ficção e não ficção lado a lado, como por exemplo biografias ou livros de jornalismo investigativo ou livros de história. As obras de não ficção elas têm um compromisso com a realidade, elas remetem à realidade. Elas têm uma obrigação de estar de acordo com a realidade. Se o escritor escrever um livro de não ficção sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler, sobre Einstein, ou sobre a viagem do homem à Lua, ou sobre algum evento histórico, ele vai ter de olhar para a realidade, ele vai ter de se voltar para a realidade, vai ter de pesquisar documentos históricos, vai ter de consultar testemunhas, vai ter de consultar registros fotográficos em vídeo e uma porção de outros documentos para fundamentar sua pesquisa, sua investigação. Os fatos determinam as conclusões. E se esse escritor inventar ou mentir, a credibilidade dele está em risco, pode ser comprometida. Como disse Aristóteles, é um texto sobre coisas que realmente aconteceram. No entanto, para a ficção as regras são completamente diferentes. Você pode escrever sobre dragões, anjos, fadas, unicórnios, extraterrestres, e o que mais for sem nenhum compromisso com a realidade. Você pode inventar um personagem totalmente imaginário, que não tem nenhum vínculo com nada que tenha existido, sem problema nenhum. Você pode até escrever um livro com personagens que parecem ser reais, ou bastante inspirados em pessoas reais, como pessoas comuns como eu e você, em cidades que se parecem com cidades que a gente vive, ou que tem até nome de cidades que a gente vive, como Buenos Aires, Nova York, São Paulo. E mesmo assim, o seu único compromisso é com o mundo ficcional que você criou, o que se chama verossimilhança interna. A sua trama, os comportamentos dos seus personagens devem ser coerentes com o mundo que você criou, com o universo que você criou, e não com a realidade. Na sua história você pode violar todas as leis da física, como no caso do Super-Homem, por exemplo, que voa e tem poderes fenomenais, que nenhum humano normal poderia ter, mesmo que seja fisicamente impossível. E mesmo assim tem uma história interessante e cativante. Como isso é possível? Porque as pessoas leem histórias completamente absurdas, às vezes, com personagens que não são reais e com histórias que não têm nenhum vínculo com a realidade, às vezes. Isso porque é um acordo implícito entre autor e leitor, entre escritor e leitor. É como se a gente, mesmo sem nunca ter visto os nossos leitores na vida, disséssemos para ele: eu vou te contar uma história. Essa história é fruto da minha imaginação, ela não ocorreu de fato. Eu inventei essa história. Mas é uma boa história, a gente vai se divertir com ela. E talvez a gente aprenda alguma coisa com ela também. É quase como um jogo, tipo xadrez ou um jogo de videogame. A gente sabe que aquilo ali não é real, que aquilo ali é uma invenção, que aquilo ali é artificial. Mas a gente compreende suas regras e a gente aceita tais regras. Do mesmo modo, cada história, cada livro, cada obra de ficção tem suas próprias regras, estipuladas pelo autor. E cabe ao leitor entrar nesse mundo ou não. Alguns teóricos afirmam que isso é uma convenção, mais ou menos como funciona a política, a religião ou a educação. Há um consenso entre as partes envolvidas que aceita como aquilo ali vai funcionar. Mas isso nem sempre funciona 100% das vezes. Em alguns casos, os leitores confundem a realidade com a ficção. Ou às vezes até os autores confundem também. Como no caso de Sherlock Holmes, que muita gente acha que ele existiu de fato. Ou no caso do Código da Vinci, do Dan Brown, que muita gente achava que ele estava escrevendo um livro de história com fatos verídicos.
Nesse caso, as pessoas se esquecem desse acordo implícito da ficção e espera dela coisas que ela não tem obrigação nenhuma de cumprir. De acordo com essa lógica, não faz sentido nenhum julgar uma obra de acordo com o surrealismo, como aconteceu com o naturalismo do século XIX. Uma obra de ficção ela não tem de ser verídica, ela não tem de estar de acordo com a realidade. Ela é livre para fazer o que ela quiser. E mesmo alguns romances, como no caso do A Sangue Frio, do Truman Capote, que foi classificado na época dele como um romance de não ficção, hoje se sabe que ele tomou muitas liberdades poéticas e o livro não é tão verídico quanto se supôs que era. Eu mencionei antes 2 motivos pelos quais as pessoas leem: diversão e aprendizado. Mas esses estão longe de ser os 2 únicos motivos. Há várias outras razões por que as pessoas leem ficção. Então eu queria saber de você. Por que você lê ficção? O que você espera desse tipo de histórias? E por que você escreve ficção? O que você quer transmitir para as pessoas, para os leitores? Agora eu vou guardar sua participação e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço e até mais.